Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos na presença do nosso Deus. E eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Iremos fazer uma leitura alternada. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim. Eu vou ler os ímpares, a igreja aos pares. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Oremos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua palavra, ó Deus. Porque a tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. Talvez algumas pessoas, ou muitas pessoas chegaram aqui sem esperança, com o coração triste e abatido. Talvez dizendo que talvez hoje seja o seu último dia, ó Deus. Mas está aqui, ó Deus, a tua palavra que nos dá a esperança que existe um dia que irá chegar, ó Deus. Um dia que estaremos na tua presença, ó Deus, sem a presença do pecado, ó Deus. Onde não vai haver, ó Deus, como diz a tua palavra, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais dor nenhum, Senhor. Pai, chegará o dia que nós, ó Deus, estaremos em plena comunhão com o Senhor, Senhor, na Nova Jerusalém. Pai, como foi cantado aqui nessa noite, esse dia aguardado, Deus, por nós, Igreja do Senhor, a tua noiva. E queremos te pedir que essa esperança, Deus, venha arder em nossos corações cada vez mais e mais, Senhor. Nós não sabemos se será hoje, se vai ser amanhã, se será daqui a 100 anos. Mas uma coisa temos por certo, que quem prometeu é fiel. Nós te louvamos porque a tua palavra até hoje e vai continuar se cumprindo hoje, amanhã e para sempre, porque tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair nessa noite, aqui alegres, renovados, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, usa-me, ó Deus, como um simples e incapacitado vaso, ó Deus, mas para a tua glória, Senhor, para falar das tuas grandezas, em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Escutando esses dias uma canção e me fez refletir nesse texto que eu estava meditando. A canção da banda J Quest, ela diz assim, o título da música é Dias Melhores. E a letra diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando um dia em que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Eu faço uma pergunta à igreja do Senhor. Quando você olha para a humanidade, quando você olha para o cenário mundial, quando você olha para o cenário do Brasil, quando você olha para o cenário da Paraíba, de João Pessoa, do seu bairro, ou talvez da sua casa, você consegue imaginar nesses dias? Quando você imagina, irmãos, que tem irmãos nossos agora mesmo sendo mortos por causa do amor ao Evangelho, porque estão pregando o Evangelho às nações. Quando você pensa que neste momento tem missionários que estão vendo suas esposas sendo abusadas, seus filhos sendo torturados. Você consegue imaginar o que essa música ela está falando para nós? Que irá chegar dias melhores. Quando você olha para o redor da sua casa, quando você olha para esse bairro, quando você vê jovens com 14, 15 anos perdidos, os pais, você escuta em entrevista, mães e pais dizem assim: eu não queria isso, mas foi melhor do que ele permanecer vivo. Você consegue imaginar um cenário de dias melhores? Você consegue imaginar pessoas que estão agora mesmo usando drogas e chegando ao ponto de morrer porque não tem alegria, não tem esperança? Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos dá um caminho, ela nos dá um norte, ela nos dá uma esperança. A esperança do novo céu e da nova terra. Quando João está escrevendo esse livro, irmãos, ele não é uma previsão, como muitos pensam, do futuro, que vai se acabar em guerra. Não. Esse livro é o livro da esperança. Apocalipse era para toda a igreja, pelo menos, como já disseram com Romanos, era para a gente toda semana ler repetidamente esse livro do Apocalipse, quando a gente olha esse cenário, porque Apocalipse é o livro da esperança. Quando o autor se identifica com João, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer, e o versículo 9, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja, olha como João se identifica com a igreja. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João, ele está passando por tribulação, aliás, ele está nessa ilha porque ele estava pregando a palavra de Deus. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa, era uma ilha para os piores bandidos. Vocês viram que nesses últimos dias fugiram 2 bandidos aqui de Mossoró. Foi para um lugar como esse, não com essa palhaçada toda, mas foi para um lugar como esse que João foi enviado para o meio dos piores bandidos. Por quê? Porque ele foi enviado, porque ele pregava a palavra de Deus. Em que data e a ocasião esse livro foi escrito, Elisson? Esse livro foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, o homem que se intitulava não só imperador, mas Deus. Ele dizia que ele era Deus. E por causa da palavra de Deus, porque os cristãos não negavam a Jesus, Domiciano começa a perseguir.
por cerca do ano de... Ele reinou de 81 a 95 depois de Cristo, 96. Provavelmente, os estudiosos dizem que o livro do Apocalipse ele foi escrito no ano 95. E qual o propósito desse livro? Já que João está sofrendo perseguição. O propósito do livro, preste atenção, irmãos. O propósito do livro é confortar a igreja militante, a igreja que estava passando por perseguição contra as forças do mal. É um livro cheio de auxílio e de consolo para os cristãos que estão sofrendo perseguição. A esse é dada a segurança de que Deus um dia lhe enxugará toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, o versículo 16 e 17, e Apocalipse 21, o versículo 4, que diz assim: lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Para quê? Qual o tema do livro, então, Elson? A gente já sabe qual é o propósito, qual o tema. O tema é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão Satanás e seus seguidores. Os irmãos, quando estão lendo Apocalipse, o pastor já deu um estudo aqui, vê que no capítulo 12, capítulo 13, emerge uma besta do mar, uma besta da terra, e começa a perseguição à igreja. Veja, o livro ele pode ser dividido na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, como os homens perseguindo a igreja. Vocês veem bem isso quando você está lendo as cartas, as 7 cartas, Éfeso, Esmirna e assim sucessivamente. Mas do capítulo 12 ao capítulo 13, o negócio se afunila mais, o negócio fica mais profundo. Não é agora só os homens que estão perseguindo a igreja, é o próprio diabo, Satanás, que está perseguindo a igreja. E João ele escreve à igreja, ele está dizendo, olha, o propósito é confortar vocês, o tema é o Cristo vencedor, como o Rafaela falou aqui, como foi louvado aqui, o Cristo que foi no estado de humilhação, que foi na cruz e morreu, mas agora ele está vivo pelos séculos dos séculos, que foi assunto ao céu e intercede por nós. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, para quem é escrito esse livro? Usando o comentário do Dr. William Hendricks, ele vai dizer: há uma interpretação sadia do Apocalipse, deve ser de que o ponto de partida, colocado na posição do que o livro foi escrito para os crentes que viviam nos dias e época de João. O livro deve sua origem, a menos em parte, às condições contemporâneas. Olha o que William Hendricks vai dizer. O que esse livro significa para os cristãos do primeiro século é a resposta de Deus às orações e às lágrimas dos cristãos severamente perseguidos e espalhados pelas cidades da Ásia Menor. Se você vai ver Apocalipse capítulo 5 e o capítulo 8, vai falar da oração dos crentes, que sobe como incenso e Deus responde. Então o Dr. William Hendricks ele vai dizer que isso é uma resposta de Deus. Então você não deve ficar preocupado com o que as pessoas falam sobre o livro do Apocalipse, você não precisa ter medo. O que você precisa entender é que esse livro é o livro da esperança. Uma coisa, qual é a maneira melhor e para mim, a única maneira de você ler Apocalipse? Em primeiro lugar, você tem que pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ele vai te iluminar, ele vai te mostrar. Mas agora, humanamente falando, os estudiosos dizem que você pode ler o Apocalipse dividido em 7 sessões paralelas. Do capítulo 1 ao capítulo 3 e assim sucessivamente. Só que em cada sessão, João vai descrever algo. E quando ele começa, vai recomeçar na outra sessão, ele conta a história da primeira sessão, da sessão anterior, e vai acrescentando algo mais. Quer ver? Na terceira sessão ele vai falar do céu. Ele vai dizer que Deus enxugará de nós toda lágrima. Só que na última sessão, nessa sessão que a gente está lendo agora, o capítulo 21, João agora ele vai descrever algo que nem é só o céu. Inclusive muitos crentes acreditam nisso, que a gente vai para o céu e acabou. Não. João vai descrever agora que existe um céu. Sim, existe um céu. Mas que reinaremos com o Senhor para sempre num novo céu e numa nova terra renovada. Por isso ele começa no capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, as lágrimas começam a descer. Mas não é de medo, não é de terror, de pavor do juízo final. Talvez o que a nossa alma vai ansiar é para que esse dia chegue como foi louvado aqui. Versículo 1 do capítulo 21 diz assim: vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Novamente, olhando para o cenário desse mundo, qual é a minha e a sua esperança? É esperar em governos, esperar em homens, talvez num bom emprego? A nossa esperança é o tema da mensagem. O novo céu e uma nova terra, a esperança de todo crente. E o que é que há nesse novo céu e na nova terra? Tiraremos 3 lições. Em primeiro lugar, o novo céu e a nova terra é um lugar de plena santidade. Acompanhe comigo o versículo 1 e o versículo 2 que diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Veja, plena santidade. Nesse local não há mais a presença do pecado. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, e isso é importante dizer antes de tudo, o Dr. William Hendricks vai dizer também que quando a gente está lendo o Apocalipse, você tem que ter em mente o seguinte: quem já foi aqui na nascente de um rio, em especial num rio como o Rio São Francisco, eu nunca tive a oportunidade de ver o Rio São Francisco, mas quem já viu diz que é enorme. Ou talvez que você tenha uma planta pequenininha, que é uma semente. Então eu vou dizer, a Bíblia é como um rio na sua nascente. Gênesis é o rio nascendo. Quando você chega em Apocalipse, que você vê o novo céu e a nova terra, é aquela imensidão de rio gigantesco que há embarcações, as pessoas vivem dele e ele deságua no mar. Quando você pensa na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você imagina aquela semente que você plantou lá e talvez você nem se lembre mais, que daqui a alguns anos vai virar uma árvore enorme. De Gênesis a Apocalipse, é assim que o Dr. William Hendricks vai descrever, não só ele, outros estudiosos. Então, quando a gente olha, a gente tem que sempre pensar no que João estava pensando. No Antigo Testamento, ele vai dizer, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ele está dizendo, olha, aquela antiga ordem passou, onde habitava o pecado, não vai haver mais pecado. O que João está dizendo é aquilo que entrou em Gênesis capítulo 3, todos se lembram do pior dia da humanidade. Talvez o pior dia da sua vida não seja o dia que um parente seu morreu, sua mãe, seu pai ou qualquer outra pessoa. O pior dia da humanidade foi Gênesis capítulo 3, quando o Senhor ele vai dizer assim a Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 17, e disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Veja, irmãos, o que o Senhor está dizendo, a terra agora virou maldita. A terra é amaldiçoada. O pecado entrou. E daí em diante começou as piores coisas. Quando você vai lendo Gênesis capítulo 3, 4, 5, no capítulo 6 já vai haver o quê? O dilúvio. Porque a iniquidade, a corrupção aumentou de tal maneira que não podia ser mais controlada. E o Senhor enviou o quê? O dilúvio. Você vai ver em Gênesis ainda o quê? Sodoma e Gomorra sendo destruída por causa de quê? Por causa do pecado. Aí você passeia, Deus tira o povo com a mão forte dele do Egito. Deus vai levar o povo para a terra prometida. O que é que o povo faz? Adora, idolatria, pecado. Só que aqui, Apocalipse capítulo 21 vai dizer que vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Não há mais presença de pecado no novo céu e na nova terra. Imagine só, que lugar maravilhoso. E João vai dizer, o mar já não existe. Alguns estudiosos vão dizer que isso é uma linguagem figurativa. Não se preocupe, irmãos, a gente não sabe se o mar vai existir ou não quero entrar nessa discussão. O importante é que a gente vai estar no novo céu, na nova terra, na presença do Senhor. Mas o que isso significa, Elison? Os estudiosos dizem que para o judeu o mar é sinônimo de sofrimento. E o Senhor está dizendo, olha, João, a igreja está passando por sofrimento. João, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João se identifica como que? Eu, irmão vosso companheiro, na tribulação, no reino. João está dizendo, olha, o sofrimento vai cessar, porque não vai haver mais a presença do pecado.
E aí ele vai descrever como é esse lugar. Ele vai dizer, eu vi. Ele viu o novo céu e a nova terra, e ele ainda continua dizendo, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. João, ele faz um contraponto entre a Jerusalém na Palestina. Vocês se lembram quando Jesus chegou lá em Jerusalém, o que havia no templo? O que as pessoas faziam no templo? Comércio. Quando João escreve Apocalipse, que é Jerusalém agora? Anos 70, destruição de Jerusalém. Jerusalém agora estava destruída. Ficou só as ruínas que as pessoas vão hoje, lá daquele muro. João está dizendo, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. E ele vai descrever que descia do céu da parte de Deus. Ela é chamada em contraposição à Jerusalém antiga. Ela é chamada também de santo porque é separada do pecado e totalmente consagrada a Deus. Não há um centímetro quadrado na Nova Jerusalém que habite o pecado. Não vai mais haver pecado lá. Que lugar maravilhoso, irmãos. Esse é o lugar da nossa esperança. Um comentarista, Borg, ele afirma que uma das razões para o destino final dos santos ser uma cidade. Olha o que ele vai dizer. Uma cidade é a realização da comunidade humana, a interdependência vivida de forma concreta, como a natureza, essencial da vida humana, pois a cidade como um todo é a comunidade dos crentes, o templo em que Deus habita. João agora ele vai dizer que a cidade ela é santa, não vai haver mais o pecado, mas ele ainda continua dizendo que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Uma das formas que Deus sempre usa no Antigo Testamento, ainda no Novo, é falar de noiva e noivo, de casamento. Abra comigo Apocalipse capítulo 19, o versículo 7. Alegremos-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou. Agora olha o que diz Isaías. Tenham em mente isso, irmãos. Apocalipse é como um rio que ele nasce. A Bíblia, aliás, é como um rio na nascente e assim vai prosseguindo, vai prosseguindo. Olha o que Isaías vai dizer. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos. Veja a linguagem que o Senhor está dizendo. Agora, olha o que o apóstolo Paulo, anos depois, vai dizer. Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Qual o contexto, Elison? Efésios capítulo 5. Paulo está falando do casamento, da mulher ser submissa ao homem, assim como a igreja é submissa a Cristo. E ele vai dizer, maridos, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas ele termina concluindo dizendo assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, alguém falou aqui na hora do louvor, que devemos estar como as virgens prudentes. É assim que a Bíblia descreve, irmãos. Uma noiva sem mancha. Uma noiva sem pecado. Lá não teremos mais a condição de pecar. Enquanto, vamos fazer um contraponto aqui, enquanto que lá no Éden, Adão e Eva poderiam pecar. Aqui, quando estivermos lá, por causa do sacrifício de Cristo, lá não mais poderemos pecar. Não é mérito meu nem seu. Não é porque você passou muitos anos na igreja. Não é porque você sabe teologia. Não é porque você já leu mais a Bíblia que os outros. Não.
não é por causa de cargo, mas é pela graça e misericórdia de Deus que estaremos lá, como noiva ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Ainda citando William Hendricks, ele vai dizer que, acerca da cidade da noiva, ele vai dizer: uma cidade evoca à nossa mente o conceito de residência permanente. Um grande número de habitantes, proteção e segurança, comunhão e beleza. Irmãos, era por isso que os profetas ansiavam. Era por isso que os apóstolos ansiavam. É isso que a Bíblia vai mostrar para a gente. Quando você abra comigo aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 19. Versículo 18 antes. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é que a natureza faz? Ela geme. Geme. O que é que nós fazemos em nosso íntimo? Romanos, gememos igualmente, versículo 23, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Apocalipse capítulo 21, verso 2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A terra aqui vai ser trazida a restauração à natureza, rejuvenescida, transformada. Mas não só a natureza. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não conversou com João, mas ele disse também que nós também seremos e aguardamos gemendo. Interessante que quando você vai perguntar a um médico, se você para e conversa com um médico, principalmente um da área de oncologia, ou um cardiologista, você para e pergunta a ele, qual é a diferença do gemer e chorar? E ele vai dizer o grau de dor. Quando você chora, está nesse grau, mas quando você está gemendo, o grau já está. É desse jeito que o apóstolo Paulo ele descreve que a natureza, que nós gememos, ansiando por esse dia, de chegar ao dia que não mais teremos a presença do pecado, mas estaremos no lugar de plena santidade. E como você diz isso, Elison? Veja, é a Bíblia que diz a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia de quem? Do céu. Da onde? Da parte de quem? Da parte de Deus. Em segundo lugar, olhe comigo o versículo 3. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Será um lugar, irmãos, de plena comunhão. De plena comunhão com o Senhor. Lembre-se, você tem que sempre lembrar, está lendo Apocalipse, lembrando a Bíblia toda. Você não precisa lembrar de os versículos decorados, mas o que você precisa ter em mente é o que a Bíblia está falando. E o que a Bíblia fala, ela sempre vai completando. Que um dos temas da Bíblia centrais é criação, queda, redenção e consumação. Estamos falando da consumação.
Mas voltando sempre à criação, queda e redenção. Lugar de plena comunhão. O que foi que nós perdemos em Gênesis capítulo 3, irmãos? A comunhão com o Senhor. O que acontecia? Quem vinha falar com o homem todos os dias? Deus. Deus veio mais depois que Adão pecou? Quando ele veio para perguntar o que foi que aconteceu. Mas sim, agora Deus sempre providenciou um meio para que o homem pudesse chegar a Ele. Deus sempre providenciou. Quando você imagina Deus já matando aqueles animais, quando você já imagina Deus dando a Moisés a estrutura do tabernáculo, quando você pensa no templo, mas agora, olha o que o versículo 3 vai dizer. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. É um lugar de plena comunhão com o Senhor. É um lugar de plena comunhão, não vai haver mais a presença do pecado. Veja, Moisés, que foi o maior profeta, o homem mais manso, ele pediu para ver a glória do Senhor. Olha que Êxodo 33, 20 vai dizer: e acrescentou: não me podereis ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Veja, olha que ainda você, olha o Antigo Testamento, como Deus mediou a sua presença com o povo de Deus lá no deserto, por meio da Shekinah, como Deus vinha com a nuvem, com a nuvem de fogo, com a coluna de fogo, como Deus cuidava daquele povo, mas o povo não podia estar face a face. Veja, vocês lembram, quando você está lendo Levítico, o capítulo 16, o drama que tem ali? Vou relembrar os irmãos, capítulo 16 vai dizer que ali existiu o dia da expiação. E que um homem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha que entrar. E que aquele homem, se ele tivesse em pecado, ele ia ser o quê? Morto. Deus é santo, irmãos. Lembre-se disso. E onde Ele habita não há pecado. Agora, na nossa esperança, no novo céu e na nova terra, versículo 13. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estará conosco, irmãos. Desfrutaremos da plena comunhão com o Senhor. Porque lá não vai haver mais a presença do pecado. Lá não vai haver mais aquele negócio: eu sou melhor que o meu irmão. Eu não vou para a igreja hoje porque eu não vou com a cara do meu irmão. Eu não vou para a igreja porque o irmão achou ruim a forma que eu fiz. Lá não vai haver mais orgulho, não vai haver mais desgraça nenhuma. Só vai haver plena comunhão com o Senhor. Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Deixa eu só lembrar os irmãos. Vocês se lembram da arca? O que é que tinha lá na arca? 2 querubins. Mas se lembra de quando Davi estava trazendo a arca, o que aconteceu? Um homem morreu. Meu irmão, um dia estaremos com o Senhor e lá não vai haver mais pecado. Mas por enquanto podemos desfrutar do antigozo da sua presença. Podemos desfrutar sim, ainda podemos agora aprender a perdoar os nossos irmãos, a mesmo no meio de pessoas falhas, dizer: meu irmão, porque a tua esperança é a minha, eu vou te amar e vou te carregar. Porque a tua esperança é a minha esperança. Qual é a nossa esperança? O novo céu e a nova terra. Quem disse isso? A palavra de Deus. Por quê? Porque um dia o Cordeiro Pascual morreu. Porque um dia aquele que podia se encher de orgulho, ele não se encheu, mas como disse Filipenses, ele desceu, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu no ventre de uma mulher,
ele foi cuspido, foi apedrejado, foi crucificado, não foi orgulhoso hora nenhuma, morreu e ressuscitou. E porque eu agora não posso desfrutar da plena comunhão com meus irmãos? Nesse lugar, meu irmão, não vai haver mais a presença do pecado. É a plena comunhão com o Senhor. Abra aí Apocalipse capítulo 21, versículo 23 ao 27. Olha o que vai dizer. Você passa uma página. A cidade não precisa de sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem nasce? Quem anda? As nações. As nações. Veja, o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Uma guerra. O que está acontecendo lá em Brasília? Outra guerra. O que acontece aqui na Paraíba? Guerra de facções. Vou mais além. O que acontece nos nossos lares? Guerra. Só que aqui não vai haver mais guerra, porque não vai haver o quê? Mais o pecado, mas a plena comunhão com o Senhor. E lembre-se, irmãos, lembre-se disso, vocês têm que ter isso em mente. Está falando do novo céu e da nova terra. É aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, acho que é o nervosismo, porque o erro mesmo. Isso não é feio. Dr. William Hendricks, quando você volta para o versículo 1, ele vai dizer que a palavra aqui, novo, tem duas palavras para novo no grego. E novo aqui não é neos, não é algo que será totalmente diferente, não. É kainós, é uma continuação. O fogo purificador do Senhor, ele vai purificar todo o pecado aqui nessa terra. Ele vai transformar tudo. Essa palavra significa novo, e isso é para a gente estar atento. Novo céu e nova terra. Teremos corpos glorificados. Tem crente que ainda pensa, eu passei muito tempo na igreja, misericórdia, eu passei muito tempo achando que ia para lá para o céu, ia passar o dia todo cantando. Imagina o Senhor me escutando desafinado, com a roupa branca. Aí eu comecei a pensar, rapaz, esse céu vai ser chato. Mas é um novo céu e uma nova terra. É o Éden. O novo Éden. Porém, pense nisso. Porém, sem a possibilidade de a gente não mais pecar. Em terceiro lugar, olha o versículo 4 que diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos ler esse versículo todo junto, irmãos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um lugar de pleno consolo. Um lugar de pleno consolo. Veja, olha quem vai consolar a gente. Olha a parte final do versículo 3. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É o Senhor que vai enxugar de nós toda a lágrima. Porque agora, veja, isso é o quê? O fim do sofrimento. Lembre-se do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Veja, a remoção dos efeitos do pecado e do sofrimento foram eliminados. Olha o que diz, vamos voltar ao texto de Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8, e agora você veja aí o versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do quê? Do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Toda a criação geme, mas aqui
é um pleno consolo, o Senhor irá nos consolar. Veja, vocês se lembram quando eu falei da sessão do Apocalipse? Da primeira sessão, da segunda sessão, e quando ele vai escrevendo, ele volta a falar o que falou da antiga sessão, mas ele vai acrescentando. Apocalipse capítulo 7, 17, abra comigo. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. O versículo 9, ele vai dizer assim, ó. Depois destas coisas eu vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Agora veja, olha o versículo 16. Não, vamos ver o versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aí o versículo 16, olha. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois, lembre-se do Salmo 23, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. A igreja todo junto. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Que notícia, irmãos. Lembra-se do texto de Gênesis 3, da maldição. Agora o texto está dizendo que não vai haver mais dor. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Irmãos, vocês lembram da música de Jota Quest? Dias melhores, dia de paz. Se você quer saber se essa música é verdade ou é uma utopia, ou se isso realmente é a nossa esperança, você pode sair agora mesmo, pegar o seu carro, chamar um Uber ou convidar outro irmão. Você não precisa entrar nos quartos, não. O hospital mais perto aqui é o Trauminha. Vá lá no Trauminha, passa só a madrugada, até 6 horas da manhã, que se você ficar até 7, você endoidece. Quantas pessoas sairão mortas dali? Mas se você quiser aumentar a graduação disso, você vai para o Laureano. E se quer piorar a situação, você chega até um médico, ele vai dizer ao paciente, como eu vi essa semana, meu irmão Jerry mandou para mim, uma jovem cristã, que ela disse que só tinha 6 meses de vida. E os médicos chegam para a pessoa e dizem assim, eu digo isso por experiência própria, irmãos, eu passei por isso. Mas doutor, não, é grave e é grave. Não tem muito que a gente fazer, não. Mas não tem nada, não. Mas aqui não é referência. Não. A gente não é Deus. Realmente, eles não são Deus. Olhe para o versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, a antiga ordem passou. Não vai haver mais a presença do pecado, por isso a morte já não vai mais estar presente. Imagine, irmãos, um lugar que a gente não vai mais velar ninguém. Imagine um lugar que a gente não vai passar mais um ano chorando com luto, e dentro desse um ano você enterrar 2, 3, 4 pessoas da sua família. Foi isso que aconteceu há 4 anos atrás. Mas é esse lugar que o Senhor está dizendo que tem que ser o lugar da nossa esperança. A minha esperança não tem que ser de eu ficar rico, milionário. A minha esperança não tem que ser num emprego melhor. A minha esperança tem que estar nesse lugar que um dia o Senhor enxugará de nós toda a lágrima. Não estou dizendo que é proibido você ter um emprego bom. Se você ficar rico, estou dizendo que isso não é proibido. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser a sua esperança. Mas a nossa esperança tem que ser que Deus um dia vai enxugar de nós toda a lágrima. Quando eu olho para esse lugar aqui, eu vejo o dia que minha mãe estava sendo velada aqui. Mas eu sei também do dia que eu encontrarei o Senhor.
que cada um de vocês encontrará o Senhor, que Ele vai nos levar para as fontes de água viva e enxugará de nós toda lágrima. Essa é a minha esperança, essa tem que ser a sua esperança. É um lugar de plena comunhão, mas também um lugar de pleno consolo. E sem porta de saída. Não é por mérito nossos, mas é porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então, se você está sem esperança, olhe para esse texto e diga: essa agora é a minha esperança, porque Deus me comprou para isso. Ele vai enxugar de nós toda lágrima, lá não vai haver mais morte, logo não vai haver mais luto, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. Esse é o lugar da nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não tem que ser um cargo da igreja. A nossa esperança não tem que ser um emprego melhor. Não, a minha esperança tem que ser esse lugar aqui, que o Senhor já me comprou para isso. E no lugar que eu estiver, seja num cargo, seja no emprego, na escola, na universidade, eu vou falar dessa esperança para as pessoas. Eu vou falar para aquelas pessoas que vivem no Instagram, postam uma vida de felicidade, mas que estão a ponto de morrer, de se cometer um suicídio. Deixa eu só falar um fato, irmãos. Na Suécia, não existe pobreza. Se existe, o índice é bem pequenininho, 0,5. Isso na estatística não existe. Na Suécia, sabe onde é o maior índice de suicídio? Na Suécia. Agora, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que não existe pobreza, quase o evangelho lá não existe. Não existe a mensagem de esperança. Não existe essa mensagem de esperança. Não existe, sim, a mensagem de um dia melhor, de dias melhores. Existe um livro, eu convido a você, eu oriento, né? A você comprar, de acaso, O Deus Presente. Pode comprar esse livro. E eu vou logo entregar aqui. Qualquer coisa, fale com o Jonas, com o Jerry, eles têm PDF. Com o pastor. O Deus Presente. De acaso, ele retrata desde Gênesis os principais temas da Bíblia. E quando ele chega aqui, ele vai dizer: você já imaginou estar num local que não vai haver mais luto, que não vai haver mais uma mãe enterrando seu filho, que não vai haver mais uma esposa enterrar o seu marido e ficar desabrigada? Você já pensou num local onde não vai haver mais a traição, onde não vai haver um amigo, porque a traição não vem de um inimigo, vem de um amigo lhe traindo? De acaso vai falar ainda: você já imaginou você não ter condição de ir para um hospital porque está doente, e um rico ele ter condição e ele ser atendido? Você já imaginou que local é esse? E ele vai dizer: o local é o novo céu e a nova terra. É este local, irmãos, que tem que ser o local da nossa esperança. E volto a dizer, não em forma de alma não, mas de corpo glorificado. Irmão Elis, como é que você me garante isso? Eu não garanto nada. Não posso garantir nada, mas a palavra de Deus me garante isso. Olhe comigo o versículo 5. A confiabilidade da promessa. Quem prometeu? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembre-se, irmãos, vocês têm que lembrar, quando você está lendo Apocalipse, em primeiro lugar, lembre-se dos irmãos que estavam passando por tribulação. Lembre-se que João já começa dizendo assim: eu, João, irmão vosso e companheiro no reino da tribulação. Lembre-se que igrejas estavam sendo perseguidas. Crentes estavam sendo jogados às feras. Crentes estavam sendo cozinhados em tachos
como peixe. Mas quem prometeu é fiel. E há uma diferença aqui do versículo 5 para o versículo 3. Veja, olha o que o versículo 3 vai dizer. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Ele viu o quê? Ouviu grande voz. Agora olha o versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse... Veja, o versículo 3, os estudiosos dizem que aqui não é Deus falando, não. É um mensageiro de Deus. Eles dizem que é um anjo que está falando isso a João. Versículo 3. Então ouvi grande voz. Então, se você está dizendo que não vai se cumprir, vai se cumprir, porque é a palavra de Deus, por intermédio de um anjo. Só que no versículo 5, é o próprio Deus. Veja, e aquele que está, o quê? Assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, versículo 6, tudo está feito. Eu sou o alfa, eu sou o início, e o ômega, o fim, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu é o próprio Deus que está sentado no alto e sublime trono. É o mesmo Deus que está sentado no alto e sublime trono no capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. É o mesmo Deus que Isaías veio no capítulo 6. Esse é o Deus que está lá no Gênesis capítulo 1, capítulo 2, criando todas as coisas. Esse é o mesmo Deus que amaldiçoou a terra por causa de Adão e Eva. E esse Deus agora nos promete que essas coisas irão se cumprir. Louvado seja Deus, irmãos. Quem está dando a promessa, Elis? É o mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Você pode sair daqui duvidando da minha palavra, duvidando de palavra de qualquer um. Mas essa palavra aqui você não pode duvidar. Então, creia. Voltando à canção. Dias melhores, dia de paz, dias a mais, dia de amor. Eu não sei em que contexto o autor escreveu aquela canção, mas de uma coisa eu sei. Essa é a nossa esperança que vai se cumprir. Iremos habitar num lugar, numa cidade santa, na Nova Jerusalém. Iremos nos apresentar como noiva adornada. Iremos estar no local de plena comunhão com o Senhor, onde não vai haver mais pecado nenhum, onde não vai haver mais egos, não vai haver mais orgulho, mas só comunhão com o Senhor e uns com os outros, sem a presença do pecado. Iremos habitar num lugar onde não vai haver mais a morte, não vai haver mais pranto, nem choro, nem dor. E mais. Porque as primeiras coisas passaram. O que é que a gente pode fazer com essa mensagem, irmãos? Reter para nós que estamos aqui nessa noite. Podemos se calar diante dessa mensagem. Eu quero fazer uma primeira aplicação. Olhe comigo o versículo 3, novamente. A parte final do versículo 3, quando ele diz assim: eles serão povos de Deus. Eles serão povos de Deus. A primeira aplicação é a evangelização da igreja do Senhor nessa terra. Vocês lembram quando o Senhor aparece lá para Moisés? Tem que saber, esse é o texto da igreja presbiteriana. Êxodo capítulo 3. Quando Deus aparece, ele vai dizer o quê? Vocês serão o meu povo. Versículo 10. Meu povo com Israel. Veja, singular. Meu povo. Agora olhe comigo, versículo 3 de Apocalipse 21, 3. Eles serão o quê? Povos de Deus. Sim, plural.
lá estava no singular. Israel era o povo de Deus, sim, mas agora é os povos de Deus. Povos de Deus. Veja, olha o que diz Apocalipse capítulo 5, o versículo 8. Vai dizer assim, ó. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ó, o versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Qual o contexto aqui? O livro foi aberto por quem? Por Cristo. Ninguém podia nem olhar para o livro. Cristo abriu o livro da história. Cristo agora abriu o livro. Aí agora a igreja começa a entoar. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem. A igreja comigo, porque a gente fica tudo responsável. Não só fica não, fica todo mundo. Vamos lá. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus não só é Deus de Israel, não. Deus agora é o Deus das nações. Quando você vai ler Atos capítulo 2, a palavra lá que tem gentil significa nações. Toda a Bíblia agora vai dizer assim, olha, Deus não é Deus agora só de Israel, não. Deus é Deus das nações. Ele está dizendo aqui, e eles serão povos de Deus. Olhe comigo Apocalipse capítulo 21, o versículo 13. E isso é importante para a gente ver. Veja, o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Ele está descrevendo a cidade. Junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes escritos das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 a oeste. Eu era criança, eu me lembro disso. Isso são o quê? Os pontos cardeais. Espera aí, deixa eu me lembrar. Manda agora para lá. Norte, sul, aqui a gente. Leste, a praia, oeste. As portas estão abertas. O que Deus está dizendo? Venham povos de todas as nações. De todas as nações. E como é que esses povos irão escutar essa mensagem? Através da sua igreja. Conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. Eles serão povos de Deus. Como serão povos de Deus? Ouvindo e crendo na mensagem do Evangelho. Não é a gente aqui na igreja, não é qualquer outra igreja fechada, não. Nós agora temos a responsabilidade de anunciar a mensagem de esperança. Qual é a mensagem? O Evangelho. Eles serão povos de Deus. Apocalipse capítulo 5, acabamos de ler. E vocês leram comigo. De toda tribo, nação. O que é que Paulo vai dizer lá em Romanos? Sou devedor, tanto a judeus como a bárbaros, tanto a citas. Ele é devedor. Paulo entendia a sua missão. Ele era devedor. Só quem tem responsabilidade com Taumatá é só Gerri? Não. A igreja tem responsabilidade com Taumatá, com Jacaraú, com Conde, com todo lugar que o pastor quiser abrir uma igreja, a gente tem que estar responsável. É só os jovens não, é só a SAF não, o PH não, a igreja como um todo. Agora você vai se encaixando, meu irmão. Eu vou... ele só não aguento ir no hospital, tem um presídio. Não aguento ir no presídio, tem as praças. Não tem a sua vizinha, tem seu amigo de universidade, tem escola, mas tem. E pelo amor de Deus, não vamos fazer qualquer evangelismo não. A gente tem que saber a palavra. Temos que saber. Porque se você pegar um jovem nas drogas, você vai dizer, qual é a minha esperança? Qual a sua esperança? Você vai para onde? Você vai dizer, olha, vou te mostrar de Gênesis a Apocalipse qual a esperança. Não só da igreja presbiteriana, não só da igreja Assembleia de Deus, da Batista, não. A esperança do povo de Deus. Qual a esperança? Anunciar que temos uma esperança, a esperança da glória. A esperança da glória. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi isso que Pedro e os apóstolos experimentaram em Atos. E é importante você lembrar disso.
São 3 portas, ao norte, ao sul, a leste e ao oeste. São de todos os lugares. De todos. A outra aplicação. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, o versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O que João está dizendo nessa igreja aqui, olha, vocês estão sofrendo. Eu estou aqui nessa ilha preso. Nós estamos sendo massacrados. O nosso inimigo não está brincando, não. Mas olha o que João vai dizer. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Somos mais que felizes. E esse sermão ficou famoso, eu não era da igreja não, mas sempre eu escuto, que o pastor de Gila falou. Macários, mais que felizes, bem-aventurados. Aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras. Quando você está lendo, eu vou falar aqui, Apocalipse, mas não só Apocalipse, quando você está lendo a Bíblia, porque o Salmo 1 diz isso, Mateus capítulo 5 vai dizer isso, somos bem-aventurados. Se tem um povo que pode passar por sofrimento, por tribulação, mas que tem uma alegria, porque é bem-aventurado, é o povo de Deus. É o povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus. Vocês lembram do que a gente cantou a última canção? A gente tem que sempre estar em mente o que o louvor está cantando. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver com ele irá. Deixa eu falar um pouquinho de uma coisa que não é boa, né? Olha o versículo 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha o contraponto. Enquanto a gente irá desfrutar das bênçãos do Senhor, do lugar santo, da presença do Senhor, Deus vai enxugar de nós toda lágrima. Mas temos uma escolha. Ou você crê nessa palavra como sua esperança, ou você pode se juntar a essas pessoas. Eu não vou entrar aqui no mérito de eleição, não estou falando disso não. Estou exortando. É isso que o João estava fazendo, exortando. João está exortando a igreja do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, há essa listinha aqui. Você pode achar que isso aqui é balela. Você pode pensar que isso aqui não tem nada a ver. Aí eu vou continuar indo para a igreja, fazendo as coisas que eu faço. Ou você pode crer que isso aqui é a esperança de nós, cristãos. E logo, tomando por certeza isso aqui. Hoje à noite, ou amanhã de manhã, quando você pensar nessa canção, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás, sim. Louvado seja Deus, irmãos. Quem já assistiu as Crônicas de Nárnia, quando aqueles irmãos eles chegam na montanha,
Um dia chegaremos lá, todos juntos, eu creio, num corpo transformado. Sim, eu creio que um dia eu verei minha mãe não mais com reumatismo, com 2 tumores na cabeça, o médico dizendo para mim, olha, aproveita, esse pode ser os últimos dias dela. Eu não quero que você sinta pena de mim não, irmãos, porque minha mãe está na glória. O que eu estou dizendo é que não passaremos mais por isso. Sim, chegará o dia que, como diz essa canção, teremos dias de paz, dias de amor, dias de mais. Dias que não deixaremos esses dias. Sabe por quê, irmãos? E eu vou terminar com o que o pastor Hernando de Lopes ele sempre fala. A eternidade, ela não tem fim. Se passará 100, escute bem o que eu vou botar de número aqui, 100 bilhões de anos, 300 bilhões de anos, 1 bilhão, e eu não vou falar mais porque eu vou me perder na matemática, mas não sairemos mais da presença do Senhor. Que isso possa ser a minha, a sua esperança, irmão. Que quando chegar o dia mau, você possa lembrar disso aqui. Hoje o dia está mal, Senhor. Hoje não está dando nada certo. Talvez amanhã, eu não sei, não estou desejando mal, nem praga a ninguém. Pode ser eu, vou me colocar, sendo velado aqui. Mas uma coisa temos por certo, irmãos, que estaremos nesse lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais mães chorando por seus filhos, nem pais. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.